Boa tarde a todos. Excelente domingo para todos nós. 25/2/2024. Falar um pouco aqui sobre cultura racional, a cultura da nossa origem, a cultura de toda a humanidade existente, em cima desse pedaço de chão que deformou do que era puro, limpo e perfeito. Nessas 21 eternidades, os habitantes que adentraram uma parte da planície, apenas uma parte da planície que desce do primeiro mundo. E durante essas 21 eternidades nós estamos aqui, nascendo e morrendo. Quantas vidas passadas nós já tivemos, vidas que a gente não tem condições de reconhecer e nem de lembrar, porque essa nossa vida aqui é de transformação. Por isso, a natureza, que é a mãe, grande mãe, ela vem nos cuidando já de muito tempo, né? E do nada foi gerado esses corpos, né? No início foi gerado como monstros, bichos do chão. Depois foi mudando a fase. Passamos várias fases de monstro, monstrão e monstrondante, como cita no primeiro volume do livro, que é esse aqui. Algumas coisas a gente fala aqui, daqui pra cá. Algumas coisas que a gente fala aqui tá no livro, e outras coisas que a gente fala aqui tá nos livros mais avançados acima, né? Que são 21 livros da obra. Depois tem as provas, mais 21 de provas e comprovações. 21 de provas e 21 de comprovações. Tréplica e réplica. Para o conhecimento, tirando as dúvidas de todos nós. Porque até então a humanidade, muitos ainda até hoje, não se reconhece, não sabe por que da existência dele, nossa, em cima dessa terra. Por que nós temos mortais, né? Eu falei num vídeo aí, eu até lancei, acho que foi no Facebook. Eu falei irracionais, eternamente irracionais, mas no sentido de que quem vai descer de categoria é a essência eterna. Então por isso que eu misturei uma coisa com a outra ali, mas tá dada a explicação nesse vídeo aqui, né? Porque quem desce de categoria não é o corpo. O corpo ele vai voltar ao que o que era antes de ser. O antes de ser, né? O antes de ser esse corpo, essa máquina, o que era. Por isso, indico a todos virem para o livro. Para aqueles que ainda não se reconhecem, tem medo da morte, né? Vive se remendando por aí, todo ano está se remendando e não sabe por quê. Então, o livro é a coisa mais maravilhosa que Deus, o verdadeiro Deus, nos orienta através desse livro, trazendo as informações para que nós voltamos ao nosso habitat natural, de limpo, puros e perfeitos. Agora, o que fica atrapalhando muita gente hoje são os apegos, os materialistas, muito apego nesse chão. E tudo aqui tem um início e tem um fim na matéria. Hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu estou aqui. Entendeu? A humanidade está vivendo dessa forma, ninguém sabe para onde vai depois da morte. E nesse livro, Universo de Desencanto, você vai saber por que a Mãe Natureza criou a morte. A morte é a coisa mais maravilhosa que tem, é a morte. Por que a morte? Porque na matéria tudo se transforma, nada acaba, né? Tudo se transforma de uma vida para outra.
Se não existisse a morte, como é que nós iríamos transformar de uma vida para outra vida? Acabou uma vida, primeiro milênio lá. Nascemos do chão, monstro, monstrondantes, monstrões, são acho que 4 fases de monstros. Agora imagine, se não existisse a morte, como é que de um monstro ia transformar para outro monstro? E essas transformações é o fim da vida, é a morte. A morte significa início de outra vida em condições melhores. Então no primeiro milênio foi a fase do desenvolvimento, a primeira energia a funcionar foi o magnético. O magnetismo é que comandou o primeiro milênio, entrando a essas fases de monstro e monstrão com a ferramenta da mãe natureza, que são, né, esses corpos que vieram do nada. E mais para frente, quando fomos evoluindo, nascendo e morrendo, e em outras vidas, melhorando, evoluindo. Então esse é o trabalho da natureza que ela vem fazendo com nós, que somos um habitante de energia que se materializou e ficou desconhecido. Nós ficamos desconhecidos da nossa origem, do porquê nós estamos vivendo essa vida de matéria, essa vida desse mundo ilusório. Muita gente, a gente fala do livro e eles dão risada. Esse livro é um livro aí, acha que é um livro qualquer, né, de um escritor qualquer aqui do chão, né? Que tudo que foi feito aqui embaixo no chão foi feito para lapidar o pensador. O pensador foi aquele que ficou preso no início de água e terra, né? E desconhecido de si mesmo, perdeu-se o contato da sua origem, a conexão da origem foi perdida, o equilíbrio, desequilíbrio. Hoje está a humanidade aí nascendo e morrendo já várias eternidades, são 20, entramos na 21 eternidade a partir de 1935, são 21 eternidade, e a 21ª eternidade é a fase de desenvolver essa terceira máquina. Veja bem, quando a gente fala máquina, a gente está falando do corpo mesmo, porque o corpo é apenas uma ferramenta que não somos nós. Então a mãe natureza criou essas ferramentas de um pingo d'água, de uma energia elétrica e magnética, que nós é um líquido gomoso que nós conhecemos como espermatozoide. O elétrico veio da água e o magnético é terra, chão. Então esse pedaço nacional superior da Terra fala que nós estamos numa bicheira. Agora, Terra é a galáxia Terra, é onde abrange tudo, né? Por que bicheira? Porque nascemos, tudo que nasce aqui é do chão, né? Animais, vegetais, minerais, certo? E nós dependemos de tudo isso. Nós fomos divididos em 7 partes, são 7 virtudes que girou tudo isso no espaço, na água, no chão, né? Como já foi dito, está escrito aqui, tudo aqui no livro Universo de Desencanto. A nossa descida, detalhadamente, o primeiro volume é só uma demonstração para as pessoas. Muita gente já chega no primeiro volume, já chega em choque, né? Porque não sabe que já está aqui nesse chão, nascendo e morrendo há 21 eternidade. Mas o perigo de tudo isso aí é aqueles que ainda não se reconhecem. E a partir de 1935, racional superior acima de todos os raciocínios, que é o verdadeiro Deus,
Ele já tinha enviado aqui o seu filho, Emanuel Jacinto Coelho, para fazer essa obra, para salvar todos nós, para que todos nós voltamos ao nosso estado original de limpo e puro, sair desse estado de pensador mortal, sofredor, né? Essa vida que vai degenerando. Então ele desce assim na tenda Francisco de Assis e ali conversa com o seu aparelho, Manuel Jacinto Coelho, e dá as informações do que ele ia fazer. Essa obra realmente foi escrita em livro, com as informações do primeiro mundo. E é onde a gente bate essa questão, porque esse livro não foi feito por nenhum pensador que está preso dentro dessas duas energias, desconhecido de si mesmo. Então, cultura racional é o livro Deus. Muitos chamam livro Deus. Vai tratar individualmente de cada um, as melhorias, o equilíbrio, se reconectando. Muitos dizem, mas a cultura racional, o universo do desencanto, é uma religião. Sim, é uma religião no sentido de ligação ao retornar. Não é religião no sentido de catequização, de doutrina, de ensinamentos, de seguir. Aqui a gente não segue ninguém. A gente, cada um, todos nós aqui, viventes, temos uma terceira máquina na cabeça, que é a máquina do raciocínio, que foi a primeira máquina a ser formada no início de água e terra. A primeira máquina. Aí começamos a descer, e ela ficou oculta até 1935. Então, foi a primeira máquina a ser desenvolvida. Foi a máquina da imaginação, que é o magnético, a energia magnética, trabalhando aí a fala, a dicção, né? Tudo. A visão, as palavras, as primeiras palavras, tudo isso aí, energia, a primeira máquina começou a funcionar dentro. Nas primeiras evoluções que começou a evoluir, de monstro andante, e foi nascendo e morrendo, cada fase que morria entrava numa fase nova. E assim foi, de lá para cá, desenvolveu tudo, né? Quando chegou no segundo milênio, entra a segunda energia elétrica, que é água, junto com a magnética, dando mais evolução no pensamento, né? Evoluindo mais e sempre nascendo e morrendo, voltando como animal racional. Por que racional? Porque o vínculo da ligação ainda está. A terceira máquina ainda estava oculta, mas tinha o vínculo. Então todas essas fases que nós passamos, 21 eternidade aí, foram preparação para que a humanidade, quando chegar ao ponto de receber as informações da nossa origem, do primeiro mundo, porque não existe um filho sem um pai, não existe uma causa sem um efeito. A causa deu esse efeito desse segundo mundo e a humanidade não sabia dizer por que era. E hoje muita gente sofrendo aí. Por que sofre? Porque não se reconhece, continua desobedecendo ao verdadeiro Deus, que Ele quer resgatar todos, para que todos retornem ao seu
mundo de origem, o estado original de limpo, puros e perfeito. Porque o verdadeiro Deus, ele não fez esse segundo mundo. Quem fez esse segundo mundo, com as virtudes daqueles primeiros, os primórdios, que se extinguiram no início de água e terra e ficaram materializados, foi formado. Então o Deus, o verdadeiro Deus, formou a forma, que é a máquina do raciocínio. Por isso, essa máquina do raciocínio é gerada. E tem a energia racional aí presa, que é o corpo de energia, na glândula pineal. E muitos falam, mas eu desenvolvi a minha glândula pineal. Não, você não se reconhece, você não consegue desenvolver nada. Por quê? Quem desenvolveu a imaginação, e quem é a dona da imaginação, quem é a dona do pensamento e quem é a dona da máquina. Então, por isso, tem que vir para o livro. Muitos já vieram para o livro a título de curiosidade, para querer criar um debate, mas não se cria, em cultura racional não se cria em debate. É cada um por si, se reconhecer a si mesmo. É todo mundo no tempo de Murici, cada um para si, se reconectar e voltar. Porque a vontade sempre foi livre nesse mundo. Então tem muita gente que estão rejeitando cultura racional, porque aí estão fanatizados em crenças, em religiões, e nas informações do universo e desencanto é para desencantar de tudo isso aí. Quem traz essas informações é o primeiro mundo, porque tudo se iniciou do primeiro mundo para baixo. O primeiro mundo deu causa ao segundo. Se aqueles tantos, a gente fala tantos, mas esses tantos, você vê aí, hoje você sai aí fora, o que tem de humanidade andando para cima e para baixo, principalmente quando entra a semana, segunda-feira, que é um corre para lá e corre para cada um procurando ganhar o seu pão, né? Outros indo se remendar, marcando consulta. Os remendos são enfermidade, tá? Para que vocês não sabem, os remendos são enfermidade. Então, esse é o movimento. E aqueles que estão presos são sofredores. Nossas condições aqui é de para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e outros da casa para o passeio, da casa para as suas crenças, né? Os louvores. Mas a humanidade não se conhece. Que tudo isso que existiu aqui, cultura racional, não é contra nada, não é contra ninguém, é a favor de tudo, porque todas as crenças, religiões foram permitidas pela dona, que é a mãe natureza, que rege e governa tudo, e que ela é o arquiteto. Então gerou vida no vácuo, no espaço, em civilizações no espaço, que são espírito, porque espíritos, porque eles não têm corpo físico, a matéria deles são outra, uma matéria diferente da nossa, mas é uma degeneração também, e eles também estão lá no vácuo, desconhecido de si mesmo, e não sabe por que eles estão lá, mas todos vão voltar também, cada um no seu tempo, na ordem, mas os piores somos nós que estamos aqui, que materializamos. Perdemos a nossa 7 virtudes, que só foi uma para o sol, para a lua, as estrelas. São 3 em cima e 4 embaixo. Água, terra, animais e vegetais. Para formar esse campo elétrico e magnético, esse mundo, que é uma bolha magnética que fecha. Nós estamos dentro dessa bolha. Por isso que, num certo ponto do livro, mais avançado, Racional Superior da Terra fala que vocês aí dentro do globo. E muita gente, por não prestar atenção, sai confirmando que a Terra é um globo. E mais pra frente, mais um detalhe, ele fala, vocês dentro do buraco.
Tudo isso aí é explicado. A realidade desse segundo mundo. Então vocês, quem já tem um conhecimento, que é pesquisador, que fica aí buscando, fazendo pesquisa, que eu também já fiz a minha. Hoje eu estou mais concentrado na leitura do Universo dos Encantos, me reconhecendo a mim mesmo. E digo a todos vós, aos amigos, aos não amigos também, aqueles que não gostam de mim, aqueles que fogem de mim, porque acham que eu estou falando coisa de louco, de loucura, mas o que está escrito aqui não fui eu que escrevi. Como já foi dito, é uma informações que veio do primeiro mundo, porque tudo se iniciou de cima para baixo e não de baixo para cima. Quem está embaixo está preso no campo eletromagnético, não tem condições de se reconhecer, nem saber de onde ele veio, porque da existência dele em cima dessa terra. Então jamais ele teria condições de elaborar um livro falando do primeiro mundo. O que é lá no primeiro mundo? Qual foi a forma que aconteceu, né, para nós chegarmos nesse estado materialista? Matéria não tem valor nenhum. Um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói. A matéria é isso, é um conjunto de ruínas que por si próprio se destrói. E muita gente aí curtindo. E o que a gente vem alertando é que depois de 1935 mudou-se a fase. Então tivemos o primeiro milênio, desenvolvimento da imaginação, das palavras, de tudo. Foi nascendo e morrendo, entrou a morte, porque a morte foi uma grande... Se não existisse a morte, nós estaríamos lá no início ainda como bicho, monstro, perdidos. Então essa é uma estratégia do primeiro mundo. E a natureza, muita gente não sabe o que é a natureza, acha que é a vegetação, a Amazonas, a floresta. Isso aí são fruto da natureza, que tudo é gerado. E nós dependemos de tudo isso aí para sobreviver. E a cadeia alimentar aqui dentro desse buraco é um ser vivo se alimentando do outro para sobreviver. Um matando o outro para sobreviver. Continuamos criminosos e desobedientes. E muitos acreditando nos deuses, que antigamente não existia Deus, né? As primeiras civilizações não cultuavam nada. Teve uma civilização, que era a civilização que obedecia essas linhas na palma da mão, que todos que ia ser estava escrito ali. O que ia fazer está escrito. Hoje perdeu-se o valor. Por quê perdeu-se o valor? Porque uns tantos desobedeceram de novo e criaram um segundo artifício, que é o abecedário, porque não se contentava que ia ser, por exemplo, um filho de uma família nobre. O filho dele nascia, na palma da mão estava escrito que ele ia ser um lavrador, um carpinteiro, enfim, cada um ia ter sua profissão. Uns não podia sair do lugar que estava, não podia mudar, não podia fazer viagem, não podia fazer nada, porque era tudo controlado e regido por quem? Pelo astral superior. O astral superior é uns tantos que entraram junto e perceberam que a coisa não estava dando certo, pararam. Então eles perderam uma virtude para o sol. Como foi dito, são 7 virtudes: uma sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, para formar toda essa... Então o astral superior, ele que comandava essa civilização nessa época, e eram as civilizações altas, muitos grandes, por isso tá aí, até hoje tem achados na arqueologia proibida, né, que muitos pesquisadores vão encontrando esqueletos de homens gigantes. Isso aí é mais umas provas do que está escrito no livro, que naquela geração era a estatura de 4 metros.
as máquinas, as ferramentas eram de 4 metros. Tá bom? Então, nessa fase foi que desobedeceram, criaram-se o segundo artifício, que é o segundo mapa, que é o ABCD, e deixaram de cumprir a ordem aqui para retornar para a origem. E aqueles que ficaram e obedeceram já se retornou. Todos já retornaram. E os que não obedeceram são todos que estão aqui agora. Neste momento, são domingo, são dia 25, né? Do 2 de 2024. Muitos aí pulando, festejando, fazendo seu churrasquinho. Não estão nem aí com o dia de amanhã. Não tem nem aí se vão respirar amanhã ou se não vão respirar. Porque nós não somos donos dessa segunda vida. Nós somos prisioneiros nessa segunda vida. Nós estamos presos em duas energias, elétrica e magnética. Porque tudo que gira aqui nesse segundo mundo é energia elétrica e magnética. Não existe outra energia aqui. Por isso muitos ainda, por não se reconhecer, ficam fazendo uma corrente, aquelas correntes de oração, vamos criar uma energia boa. A energia boa e mediadora é elétrica, que é a magnética é a imaginação e a elétrica é o pensamento. Então, do lado direito o elétrico, esquerdo o magnético. A pessoa tem dia que acorda com humor bom, ela está com um pouco do elétrico já em funcionamento, então ela levanta, vamos dizer, com o pé direito, e o dia tá bom. Mas quando chega lá para tardezinha, acontece alguma coisa, entra mais o magnetismo, ela já chega e volta para sua casa já com uma negatividade, que é magnética. Então é descontrolado, não tem controle. E nós que somos o corpo de energia, que é a parte racional, que está preso, que é o pensador, ele não sabe, ele acha que é a máquina. E ele acha que está controlando essa vida, mas essa vida é controlada pela dona, porque ela criou a imaginação, ela criou o pensamento e ela criou do nada essa ferramenta que é o corpo, e ela comanda. O pensamento, ele não vem de dentro para fora, ele vem de fora para dentro. As informações vêm emanadas pela dona. Ela manda a informação, então a ferramenta dela vai cumprir. Vai construir um prédio, vai construir um avião, vai fazer isso, vai ser professor, vai lecionar, vai ser médico, etc, etc. Então, essa segunda vida não é nossa. E muitos querem viver, curtir, quer ser rico na segunda vida. Uma vida que não tem garantia nenhuma. Quer criar um futuro numa vida que amanhã ninguém sabe se está aqui respirando. Mas para se garantir e voltar para casa é o se reconhecer. Por isso que aqui no livro está escrito: o Racional Superior nos traz as informações. A coisa mais importante nesse segundo mundo é o se reconhecer. A joia mais estimosa nesse segundo mundo é o se reconhecer. Aquele que se reconhecer sabe como voltar para casa. E por isso somos estudantes de cultura racional. Cultura racional não tem líder, não tem doutrina, não tem hierarquia superior acima de... Só nós que estamos aqui embaixo, são todos estudantes. Alguns mais avançados nos estudos, outros bem mais atrás, mas todos vão chegar no mesmo nível, porque racional é uma linha só, não tem duas linhas. Não tem certo, não tem errado, não tem bonito, não tem feio, não tem paz, tem paz, mas é a paz, a tranquilidade, mas aqui no segundo mundo a paz e a guerra. Por quê? Porque lá no primeiro mundo é um polo só, não tem dois polos. Por isso uns tantos que entraram naquela parte que não estava pronta para o progresso, era de costumes,
entrar na parte e trabalhar, fazer o progresso de pureza em cima dessas planícies. Foi dado a ordem para que saírem, mas como a liberdade, o livre-arbítrio funciona, está funcionando até hoje, porque todos têm um livre-arbítrio. Ninguém é forçado a vir aqui. Só vem aquele que está cansado desse mundo ilusório e quer voltar ao seu estado original de limpo, puro e perfeito. Basta ler, porque o livro contém a energia racional em forma de letra. Porque as informações que estão no livro aí são energias materializadas em forma de letra. O Manuel Jacinto Coelho, que esteve aqui, elaborou a sua obra e fez esses livros, deixou para que todos aqueles que querem voltar, que peguem no livro, para desenvolver o habitante. Quando estamos lendo, não vamos desenvolver o pensamento e imaginação, que a fase terminou em 1935. Pensamento não funciona mais. A energia magnética e elétrica perderam o comando. A partir de 1935 entra aí aquela máquina que estava oculta, que é a terceira máquina na cabeça, para entrar em funcionamento, para desenvolver o habitante, para a desmaterialização do habitante que ficou preso no início de água e terra. Formou-se aí a máquina do raciocínio. Foi a primeira máquina a ser formada, a máquina do raciocínio. A segunda máquina foi a imaginação e a terceira máquina foi o pensamento magnético e elétrico. Então, muitos hoje presos ainda, acreditando nos deuses que eu tinha falado aí. Esses deuses foram criados para lapidação, religião foi criada para catequizar, porque o homem veio da fase lá atrás do monstro. Então, todos nós herdamos uma brutalidade. Então, o trabalho das religiões, das crenças, hoje temos aí temos cristianismo, hinduísmo, budismo, islamismo, né? Enfim, tudo isso aí foi necessário para que todos sejam catequizados, que é amansado, porque a ferocidade vem de dentro de todo mundo. E até hoje, muita gente mal. E como a partir de 1935 acabou a fase, né? O pensador perdeu o direito de viver, muitos pensamentos estão secando. Por que estão secando? Porque não estão sendo mais alimentados. Que agora a energia racional vai alimentar a terceira máquina na cabeça, que é a máquina do raciocínio. Foi a primeira máquina a ser formada no início de água e terra. Muita gente ainda vê os nossos vídeos, dão risada, fazem piadinha, mas o prejuízo são deles mesmos. A gente está fazendo a nossa parte. Quer fazer o bem sem olhar a quem? Amar o próximo como a ti mesmo. É isso. Trazer as informações boas. Para quem é que não quer voltar para casa ser limpo, puro, perfeito e eterno? Eu acho que todo mundo tem medo de morrer, né? Então, aqui nesse estudo de cultura racional, não tem segredo nenhum. Os enigmas, os mistérios, os fenômenos, os finitos e os transfinitos, todos serão revelados. Temos estudo da mecânica terrena, a mecânica celeste, e a mecânica racional. São 3 energias, os 3 poderes, para reconhecer tudo isso aí e voltar. Não é difícil, porque na medida que você vai estudando, vai avançando, ler e reler. Por que ler e reler? Muitos pegam um livro e falam, mas está muito repetido. Não é que está repetido, é porque são várias línguas, então são várias explicações de várias formas, de todas as maneiras. E o livro foi escrito de uma escritura simples,
que é para o povo, não é para o leigo, não é para o concursado, mas serve para o concursado, serve para o leigo, né? Serve para aquele que, povão, aquele que não tem estudo, os mais simples, né? Por isso a leitura é simples. E temos aí, por você ter um diploma disso, diploma daquilo outro, acho que a leitura é muito ralé. Eu não vou ler esse livro, porque esse livro para mim não dá, não está na minha altura, porque eu sou isso, eu sou um PhD, que não sei o que lá e tal, e desfaz do livro. Esse aí não volta para casa. Só vai voltar para casa aqueles que obedeceram, como sempre. Os que obedeceram já se retornaram lá atrás. E hoje, estamos aí a partir de 1935, não vai mais nascer animal racional, porque desenvolveu o raciocínio, se libertou, desmaterializou o habitante, acaba-se o animal racional. E a energia continua degenerando. A eletromagnética, ela perdeu o comando em 1935, porque ela comandava suas ferramentas antes de 1935, para a preparação da fase da terceira máquina, que é o terceiro milênio, a racionalizações do povos. É para todos, seja o pobre, seja o rico, né? Todos. E na sequência desse estudo a gente vai saber muita coisa importante que a gente não sabia. O equilíbrio começa a equilibrar as coisas. Você sabe, quando você bebe um copo de água, você sabe por que da origem daquela água. Quando você olha para o sol, você sabe a origem do sol. Você olha para a lua, você sabe a origem da lua. Você olha para as estrelas, você sabe a origem das estrelas. Esses pessoal que estão no vácuo, que às vezes se apresentam, tem um astral superior, o astral térreo e o astral inferior. Esse astral foi criado naquela desobediência daquele povo que desobedecia o mapa astrológico. Por causa disso, a natureza deu a liberação para eles descer. E foi quando eles começaram. Naquela época não existia religião, não existia esses negócios. Aí começou a manifestação. E as pessoas ficaram meio loucas, meio falando coisa com coisa, começaram a incorporar mesmo, né? São os seres do vácuo aí, do eixo. O eixo quer dizer Exu, o centro da galáxia Terra. E eles são de chifre, rabo e garfão tridente, né? Tridente. O Racional fala em vários vídeos deles aí, deixou gravado aí. Aqueles que não quiserem voltar para casa, a vontade sempre foi livre. Quem quiser pegar no livro, pegue no livro, mas com respeito, porque a coisa é do primeiro mundo, é do verdadeiro Deus. E nós que somos estudantes, temos que nos controlar e parar de ficar caçoando o pessoal que está ainda no sistema religioso, por exemplo. Porque eles estão ali acreditando naquela fé, né, que um dia depois da morte eles vão para o céu. Mas a gente tem que ter paciência. Quem é racional tem paciência, sabe conversar com esse povo e não pare de ficar bagunçando com eles, porque aí prejudica mais ainda. A vinda deles vir para o livro, que é voluntário, não é nada forçado. Então a gente não tem que ficar debatendo, mostrando que é isso, que é aquilo. A gente faz a nossa divulgação conforme os nossos estudos, né? Eu ainda sou um estudante novo, não sei muita coisa, mas na medida que a gente vai avançando nos estudos, o que a gente já aprendeu a gente passa. De boa vontade e boa fé, fazer o bem sem olhar a quem, seja ele do espiritismo, maçonaria, cristianismo, hinduísmo, budismo, enfim. No meio cristianismo, que é Brasil, atinge mais o cristianismo, seja de qualquer religião, de qualquer placa de igreja,
todos são irmãos, todos são filhos de Deus, todos têm raciocínio. Alguns ainda com medo de sair e vir se reconhecer, com medo de ser penalizado, com medo de ir para o inferno. O inferno nós já estamos. Quem criou o inferno foi nós mesmos, uma desobediência, porque de dia a fogo queima de dia e à noite queima também, porque liga a energia elétrica. Energia elétrica é o que? É fogo. Quando entra por circuito pega fogo. Então, de dia é fogo. Então as ferramentas cozinhando de dia e de noite. E para alimentar as ferramentas, as máquinas, tem que cozinhar o alimento no fogo. Então todos nós somos filhos do fogo. Então quem criou o inferno foi nós mesmos. Criou esse segundo mundo é o inferno, porque estamos dentro do buraco. É aqui na passagem do livro, o racional fala com nós. Vocês aí dentro do buraco. Tudo isso que eu estou falando está escrito. Nós não devemos aumentar e nem diminuir. A verdade tem que ser dita. Muita gente leva um choque, porque acha que está numa crença, isso, numa religião. E esses deuses são variedades de Deus. Alguns deuses já não são nem mencionados mais o nome, porque já caiu no esquecimento. Todos esses deuses foram criados para a lapidação do habitante, que está materializado no ístimo do mesencéfalo, ou glândula pineal, ou a sede da alma, como queiram dizer, que é o habitante que tem que retornar e ser desmaterializado através da leitura. A leitura com bastante atenção, com respeito, porque trata-se tratando do seu retorno. E aqueles que ainda não conhecem o livro, a gente mais uma vez vem fazer o convite. Aqueles que estão ainda nas suas religiões, a gente respeita, porque cada um vai chegar ao seu tempo. A lapidação, a religião foi criada para lapidar mesmo, para catequizar, como foi dito. Vocês podem até quiserem comparar e comprovar, a humanidade veio bruta, veio na era da pedra, na era do homem da caverna, depois bárbaros, índios, canibais, na era dos reis. São povos que atrasadíssimos, então tinha que estar nascendo e morrendo. Então todas as civilizações que já existiram, algumas que já são conhecidas como Atlântida, Lemúria, Tartária, enfim, são tantas outras civilizações que já temos o conhecimento, principalmente aqueles que pesquisam, que sabem que existe várias civilizações. A última recente aí que tem um Ratanabá aí também, o pessoal pesquisa aí, pesquisando, né? São todos que estão aqui, que estiveram lá. Terminou aquela fase, entram os fenômenos, a destruição, porque quem destrói tudo é a própria dona que criou tudo, que é a natureza. A natureza é elétrica e magnética. Então todas essas civilizações de gigantes, civilizações de pequeneus, civilizações de pequenos, são todos que estão aqui. Então, já tá bom, deixa eu falar um pouquinho. A gente está falando pro lado, deu 43 minutos aí, vai para mais ainda. Cultura racional, universo desencanto, é isso, é para desencantar de tudo isso aqui que nós mesmos criamos para nós mesmos, o inferno que nós fizemos para nós mesmos, no mundo ilusório, mundo iludido, muito correndo aí atrás, dando valor ao nada, porque o nada, tudo termina em nada. Qual o valor do nada? Nada. A matéria termina em nada, então preocupado com nada, preocupado com isso, que adquirir aquilo, o que temos que fazer depois que se reconhecemos é somente ter aquilo para sobreviver e voltar para casa. Se reconhecer e voltar para casa. Por isso que a joia mais estimosa desse segundo mundo é o se reconhecer. Tá? Temos aí o tribunal. Alguns falam, mas o fulano de tal é racional, ele faz isso, faz aquilo. Nós não devemos, todos os estudantes de cultura racional, não devemos discutir com nenhum outro racional, nem falar mal de ninguém,
né? Porque o estudo é individual. O que um está fazendo não vai ser para você. Você tem que desenvolver o seu. E para isso, o que acontece? Cara, mas fulano falou que é isso, falou que é aquilo. Tem o tribunal. Que eu vou até abrir o livro aqui. O meu tá lá em cima, não vou pegar não. Vou abrir aqui mesmo. Esse aqui é de doação, tá até lacrado. Tá com... Porque existe o tribunal. Que as pessoas falam assim, quando eu saio do corpo, minha alma, meu espírito. Isso aqui o livro Racional Superior vem nos orientando aqui, falando que isso aí não existe. Então aqueles povos que tava lá atrás, que abriu o portal desse povo visível aí, do astral térreo, o do astral inferior também, eles se interagem entre nós para atormentar. Então, deram o nome de espírito. Por que deram o nome de espírito? Porque eles não têm corpo. Aí pegou, até hoje muita gente, né? Aí tem um vídeo que já tá rolando aí, o Manuel Jacinto Coelho já na Band lá, bem antigo. Ele fala que é mistificação, quem dizer que tem espírito no corpo é mistificação. Por quê? Mistificação quer dizer, não é mentira, existe um ser que ele é espírito, mas ele não é espírito que está no corpo de ninguém. Ninguém tem espírito no corpo. Então é um espírito que veio de outra paragem. Então eles, naquela época, quando eles desobedeceram o mapa astrológico, eles começaram a aparecer como parente daquela pessoa que já morreu, como tio, como avó. Ele se transforma num tio, numa avó, num filho. Naquela época eles faziam isso para eles ser reconhecidos, porque até então aquela civilização não sabia que existiam civilizações no vácuo, metafísica, sem corpo, invisível. Então aí começaram a chamar de espírito. E até hoje muita gente ainda acredita que existe espírito no corpo. Nessa máquina, a única coisa que existe, a joia mais estimosa, é o raciocínio. É o corpo de energia que tem conexão com a origem e que tem que ser desenvolvido, tem que voltar para a origem. É o raciocínio, é o corpo de energia. E na origem nós vamos ter o nosso verdadeiro corpo, que é de massa cosmológica limpa, pura e perfeita e eterna. A recuperação do nosso corpo, desmaterialização do habitante, tudo isso aí através de uma leitura com bastante atenção, bastante esforço, divulgação, ajudando um aqui, ajudando o outro ali a entender o que é isso, porque muitos acham que é trocar de religião, e já falamos que isso aqui não é religião. Não é religião, não é ciência, não é filosofia. Não tem doutrina, não tem culto, não tem casas de orações, não tem ajuntamento. Tem ajuntamento aí, eu vou entrar entre parênteses, tem um ajuntamento aí de caravanas, de dias de festa, de comemorações, de cultura racional. Aí as pessoas se reúnem, entram nos ônibus, vão fazer uma caravana na cidade tal para levar o conhecimento de cultura racional àquele que ainda não conhece. Tentar salvar o seu irmão, que todos nós somos irmãos. Seja o preto, seja o amarelo, seja o verde, seja o azul. A etnia todas é uma só, é racional. Todos são filhos de Deus aqui nesse mundo, nesse segundo mundo criado por nós mesmos. Então existe aqui a hierarquia. A hierarquia do racional são eles não estão lá no mundo racional, eles estão abaixo. Mas eles, como perderam uma virtude só, então tem lá o tribunal. Deixa eu ver aqui, seu. Então vocês verem. Existe aqui a parte racional e o racional superior. Acima do racional superior, superior racional. Acima do superior racional, tribunal racional. Acima do tribunal
racional, justiça suprema a tudo e a todos. E acima da justiça suprema a tudo e a todos, contencioso universal. E acima do contencioso universal, a voz suprema de outros mundos. Então, como eu estava dizendo, às vezes a gente fica aí, mas o fulano de tal disse que fez isso, tá? Cada estudante, no seu nível, recebe o seu prêmio. Que é a primeira, são 4 fases a ser seguida, com muito respeito, muita dedicação, muito estudo. É o desenvolvimento do raciocínio, primeiro. O segundo é a evidência, é conseguir a evidência racional, não é a evidência do chão, não. A evidência do primeiro mundo. Desenvolver o raciocínio, começa a acertar em tudo, equilíbrio. Segundo, evidência racional. Para que evidência racional? Para ver o mundo racional, haver a comunicação com os irmãos lá do primeiro mundo, né? A sabatina, aí é a evidência racional, né? E o vídeo já ficou cumprido. Então, quando há um desentendimento que o fulano fala um do outro, não se deve falar um, porque cada um tem o seu estudo, sua maneira de estudar. Caso haja um desequilíbrio, passou do limite, aí entra, quem vai resolver isso aí é o tribunal. É o tribunal racional. Aí está acima, justiça, suprema, tudo e a todos. Então, não precisa esquentar a cabeça, não precisa ficar brigando com um com o outro. Está certo que nos estudos o racional fala que é para defender a cultura racional, tudo, aquele repreender aqueles que no nosso meio tem racional, que se faz racional, mas não é racional, veste a camisa, sai para divulgação, mas não é racional. Ele está só no meio ali para arrumar a coisa. Isso aí está escrito no livro, tá? Mais na frente vocês vão ver. Aqueles que já estudaram, já estão mais acima e já sabem o que eu estou falando. Então, racional, quem é estudante de cultura racional tem paciência, tem controle, tem equilíbrio, tem com quem contar, tem apoio, tem ajuda do primeiro mundo. Tá ok? Então é isso aí, cultura racional. O livro é Universo e Desencanto, para desencantar desse mundo ilusório, cheio de doença, de enfermidade, que é o magnetismo. Um detalhezinho que eu quero deixar aqui é que a partir de 1935, quando o Racional Superior fala com o Racional Manuel Jacinto Coelho, seu aparelho, ele manda fechar tudo. Quando ele manda fechar tudo, ele fechou tudo. É tudo, não era só lá na tenda Francisco de Assis, não. Muito fala assim, mandou fechar a tenda Francisco de Assis? Não. É no geral. Todo tipo de espiritualização, que é o pessoal do astral superior ajudava, fazendo isso, fazendo aquilo, um monte de coisa, para a catequização dos seres. Que veio muito bruto. Então, esses seres do astral superior, que atendia lá naquela fase também da palma da mão, e chegou em 1935, eles se retiraram com a ordem do superior. Com a ordem superior eles se retiraram, eles estão em outras paragens, fazendo trabalho em outras paragens. Por quê? A partir de 1935, entra a energia racional para o desenvolvimento da terceira máquina na cabeça. Então muitos, por não conhecer isso, por isso que estamos aí divulgando o livro, né? Continua fazendo as práticas do povo passado, que é essas cultuação, é religião, é doutrina, é seita, enfim, são todas as igrejas aqui no Brasil que abrange mais é o cristianismo, o espiritismo, e muitos ainda presos no espiritismo. Acho que o espiritismo antes de 1935 era uma outra coisa. Depois de 1935, o espiritismo depois de 1935 é o magnetismo. Quando a gente fala espiritismo, está abrangendo a tudo.
todo tipo de religião no mundo. Tá ok? A partir de 1905, a energia que está aí são esses caras, esses seres do vácuo, astral terra. Então eles se manifestam porque as pessoas estão invocando ele através do que? Do pensamento. Eles são gerados da energia eletromagnética, que é o pensamento nosso. Magnetismo, energia magnética. E o magnetismo ele é forte. Ele é mais forte que o elétrico, né? E os dois ficam brigando. O elétrico é o tudo que se vê. Viver de aparência. Você olha para a pessoa assim, ela está bem vestida, com um terninho caro, bacana. Mas o seu eu, que é o magnético, é o de dentro, é outra coisa, é ruim. Então essa é a energia que ficou dentro dessas casas que até hoje ainda catequizam ainda. Ainda tem muitos ainda que precisam ser catequizados. Mas a energia magnética não é mais aquela energia que era do astral superior. Vocês entenderam? Então a energia é magnetismo. Então por isso que a enfermidade, a doença, entrando e saindo, a pessoa está do mesmo jeito, não mudou nada. E alguns vêm até a óbito, com câncer, com coisa, não há esperança. Porque cultura racional não tem esperança, não tem fé, não tem que crer em nada. Porque não é religião, já foi dito, não é religião. Então a gente tem que desenvolver o habitante que está preso na glândula pineal. Através de leitura. A cultura racional é a cultura do primeiro mundo, é conhecimento do primeiro mundo. E antes de existir esse mundo, esse segundo mundo aqui, nós estávamos lá. Perdemos o vínculo, perdemos o contato devido a 21 eternidade. Então, imaginação teve 7 eternidades. Na fase do pensamento, mais 7. E na fase da desmaterialização da energia racional, mais 7 milênios. Então, completa aí os 21. Mas estamos ainda no 21. Muitos já estão adiantados, muitos já estão conseguindo aí o seu equilíbrio, suas evidências. Primeiro, o raciocínio. Segundo, a evidência racional. Terceira, a máquina. E quarto, a desmaterialização da energia, que é o corpo de energia. Então são esses 4 estágios que a gente tem que alcançar através de leitura e estudo e divulgação de quem nós somos. Porque estamos aqui a ajudar a tudo e a todos. Isso é cultura racional. Não é coisa de... Não existe fanatismo em cultura racional. Existe o conhecimento de si mesmo. Para o retorno da sua própria origem, do mundo limpo, puro e perfeito. Porque o Deus verdadeiro ele não criou nada em deformação. Um Deus verdadeiro ele jamais ia criar uma matéria ruim, cheia de enfermidade. Um Deus verdadeiro jamais ia criar os seus filhos e jogar no inferno, sofrendo, purgatório, inventar um monte de coisa. Tudo isso aí foi necessário lá atrás, no segundo milênio, para controle, para catequização, para lapidar o pensador. Quem é o pensador? É o corpo de energia preso dentro da glândula pineal. Que ele é bruto, perdeu o vínculo, desconhecido de si mesmo, desconhecido de sua origem. Então hoje muitos já estão se reconhecendo, muitos estão felizes e contentes porque racional não morre. Racional se reconheceu, sabe quem ele é, sabe como veio, tintim por tintim, vai saber como voltar. Tá ok? Mais uma vez, convido a todos, aqueles que ainda aqui não já tiveram conhecimento, falar de cultura racional, acho que isso aqui é uma obra diabólica, que é isso. Saiba que nós estamos na matéria e a matéria é diabólica, porque é ruim. Então, o magnetismo ele arrasta todo mundo para a 22ª eternidade, que é
descer de categoria, porque não vai existir mais animal racional. O racional se reconheceu, ele deixa de nascer na galáxia Terra. Então ele volta para o primeiro mundo e vai acabando o animal racional. Aí desce de categoria, a fase é de quadrúpede. Mas antes de descer, vai subir, pegar no garfão de rabo e chifre. Vai fazer o trabalho, vai passar uma temporadinha lá, depois começa a incorporar nos bichos do ar. As aves, pássaros, urubu, abutre, e vem descendo, até chegar no chão, duas pernas, e vai descendo. Quadrúpede, e vai descendo. Aí não tem mais jeito. A oportunidade é agora. O livro tá aí, bateu, né? As pessoas vêm com coisa querendo discutir, cultura racional não se discute, né? Sempre a gente só faz a divulgação e passa o que tem que passar. Eu peguei no livro porque eu já estava fora do sistema religioso, que foi muito bom, não tem que falar mal do sistema religioso, porque se não fosse o sistema religioso, a minha catequização, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria aí broto, ignorante, briguento. Hoje eu estou aqui com energia racional. Tenho com quem contar, tenho apoio, tenho ajuda do primeiro mundo. E ainda vou continuar estudando, vou continuar desenvolvendo para concluir esses 4 estágios: raciocínio, vidência, aparelho e a desmaterialização do corpo de energia. Tá bem? Então tá aí, pessoal. Muito agradecido. Mais um vídeo aí. E até o próximo aí. Cultura racional, a cultura de cima. A maior distração, o melhor passeio é o livro na mão. Salve pra geral.